Bom dia, 8 horas 15 minutos, quinta-feira, 3 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado deve ter uma CPI única para investigar a Petrobras e as denúncias do governo. Empresas podem ser proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. Comissão de Relações Exteriores discute as parcerias entre Brasil e Estados Unidos. E na quarta reportagem da série sobre o golpe de 1964, você vai saber como foi a sessão do Congresso que declarou vaga à presidência da República, mesmo com Jango no Brasil. O Senado deve ter uma CPI única para investigar a Petrobras e as denúncias do governo. E o Congresso também pode ter uma comissão mista de inquérito sobre os mesmos assuntos. A oposição quer investigar irregularidades na Petrobras. A base aliada sugeriu outra CPI para apurar denúncias no metrô de São Paulo e no porto de Suape, em Pernambuco. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado decidiu. Segmentos políticos antagônicos no Senado Federal desejam profundas investigações sobre os temas levantados. Ambos os lados apontaram fatos determinados que, na perspectiva dos oradores, estão a merecer esta investigação política, ainda que estejam sendo apurados pelas instâncias competentes. Creio que a prudência e a razão recomendam que investiguemos todos os fatos narrados. E não são duas CPIs, é apenas uma comissão parlamentar de inquérito acrescida de novos fatos determinados. O líder do PSDB criticou a decisão de Renan Calheiros. Não cabe a Vossa Excelência dizer, prefiro essa àquela. Eu estou, nesse momento, examinando a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal para que o nosso direito seja preservado. A CPI ampla para investigar a Petrobras, o metrô de São Paulo e o porto de Suape ainda não pode ser instalada. O presidente Renan Calheiros quer que a Comissão de Constituição e Justiça analise duas questões de ordem apresentadas pelo PT e pelo PSDB. Um lado quer anular a CPI do outro. Se a CCJ não decidir no prazo de 2 sessões, a palavra final fica com o plenário do Senado. A Petrobras é alvo de um novo pedido de CPI. A oposição na Câmara conseguiu apoio suficiente para instalar uma comissão mista, formada por deputados e senadores. A base aliada deu o troco. Começou a recolher assinaturas para outra CPI mista, para investigar a Petrobras, o metrô de São Paulo e o porto de Suape. Os requerimentos devem ser lidos no próximo dia 15 de abril, em sessão do Congresso. Não é manobra, é do Estado de Direito, é legítimo dos senadores, é legítimo da oposição, da situação, de qualquer senador fazer debate, contraditar, defender suas ideias e utilizar-se do regimento interno, da Constituição Federal e da legislação desse país para encaminhar as suas propostas e defendê-las. Empresas podem ser proibidas de fazer doações para campanhas eleitorais. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto. Hoje, a lei eleitoral permite que qualquer cidadão possa doar até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior para campanhas eleitorais. As empresas privadas podem doar até 2% do faturamento bruto também do ano anterior à eleição. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça mantém o limite de 10% do rendimento bruto para as doações de pessoas físicas, mas elimina qualquer possibilidade de pessoas jurídicas repassarem recursos para partidos ou candidatos. Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição. Eu não sei por quê. Ainda não foi instituído nesse país o financiamento público das campanhas eleitorais. Eu não sei como, não sei por quê.
Ainda não restabelecemos como era no princípio a campanha na TV ao vivo, sem a maquiagem, sem a pré-produção, que custa milhares e milhares e milhares de reais. Os senhores acham que não haverá continuação de doação por baixo do pano? E mais, quem está no governo tem 1001 formas de pressionar o mundo empresarial para obter financiamento por baixo do pano. Ou não? A empresa não tem vontade política, não é votada e nem pode receber voto. A empresa tem interesse no mercado. É por isso que nós temos um dos sistemas eleitorais mais injustos do mundo, porque as empresas contribuem com determinadas candidaturas e outras candidaturas, infelizmente, não têm esse acesso. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária analisa, entre outros, o projeto que institui a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater a necessidade de revisão da Lei da Anistia. Entre os convidados estão representantes da OAB e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem audiência pública marcada para as 10 da manhã. Senadores e convidados vão discutir as relações entre Brasil e Estados Unidos. Quem tem mais informações é a repórter Érica Seolim. Os senadores vão debater os rumos do relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Vários assuntos devem vir à tona. A espionagem norte-americana, que atingiu empresas e autoridades brasileiras, inclusive a presidente da República, Dilma Rousseff, e acabou interferindo na confiança entre os países. A mudança na balança comercial. Em 2012, os Estados Unidos deixaram de ser o principal parceiro do Brasil, perdendo lugar para a China. Além disso, o governo brasileiro questiona a política de subsídios dos Estados Unidos para seus produtores de algodão. No ano passado, os norte-americanos deixaram de pagar compensações para o Instituto Brasileiro do Algodão, um pagamento que foi autorizado pela Organização Mundial do Comércio no chamado contencioso do algodão em 2009. Mas o governo brasileiro não vai insistir na retaliação. Vai recorrer novamente à OMC para verificar se a nova lei agrícola dos Estados Unidos está de acordo com as regras do comércio internacional. Participam da audiência pública na Comissão de Relações Exteriores o embaixador Carlos Antônio Paranhos, subsecretário-geral de Política do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil, do Centro Internacional Woodrow Wilson e Gabriel Rica, presidente da Câmara Americana de Comércio no Brasil. A TV Senado está exibindo nesta semana uma série especial sobre os 50 anos da queda do presidente João Goulart. Hoje você vai conhecer um homem que recolhia informações para os militares golpistas. Os repórteres Dante Ascioli e Glauciene Lara também reconstituem a sessão do Congresso que declarou vaga à presidência da República, mesmo com Jango no Brasil. Acompanhe esse momento histórico. De abril, 2h40 da manhã. Senadores e deputados se reúnem no plenário da Câmara para uma sessão convocada às pressas. Dos 470 parlamentares, poucos atendem ao chamado. A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores. À presidência dos trabalhos, o senador Auro de Moura Andrade. O paulista, de 49 anos, havia participado da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um manifesto contra Jango em São Paulo. O comunismo ateu. Moura Andrade fez a declaração que os militares esperavam. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou o governo da República. O
O chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, mandou um ofício ao presidente do Congresso. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas o senador Moura Andrade não deu ouvidos. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Abandonou o governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Moura Andrade deixa o plenário sob a vaia e os protestos dos aliados de Jango, oficialmente deposto. Eu volto sua vez, golpista! Quase 50 anos depois, o Congresso reconheceu que João Goulart estava no Brasil e anulou aquela sessão. Uma oportunidade, mesmo que simbólica, para que nós possamos fazer com que a verdade prepondere ao longo dos anos. A devolução simbólica do mandato de Jango reconhece um erro do passado, mas não muda o que aconteceu em 64. No dia 2 de abril, o Brasil acordou com um novo governante. Às 3h45 da madrugada, os presidentes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal vieram ao Palácio do Planalto em um carro escoltado por homens armados. Numa rápida cerimônia, deram posse a Ranieri Mazzilli. O deputado era o primeiro na linha da sucessão presidencial. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores informou outros países sobre a mudança. À tarde, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, reconheceu o novo chefe do Executivo brasileiro. Naquela quinta-feira, este homem entrou no Palácio do Planalto com uma pistola carregada. Ele é Aníbal Teixeira. Já foi deputado federal e ministro do Planejamento. Em 64, era deputado estadual em Minas Gerais. Ele não gosta de ser chamado de espião, mas admite. Recolheu informações decisivas para os militares deflagrarem o golpe contra João Goulart. Eu fazia a parte de informação e contra-informação. Eu fazia um desenho com pesquisa de como estava o empresariado, como estava a própria imprensa, para poder dar as dimensões do que poderia vir a ser esse movimento. Aníbal trabalhava para o general Carlos Guedes. O comandante da infantaria em Belo Horizonte queria ter certeza de que a tropa de 1.600 homens a caminho de Brasília não seria recebida a bala por milícias fiéis a Jango. Garantir o funcionamento do Congresso, garantir a ordem, não houve nenhum tumulto em Brasília. O presidente João Goulart não quis resistir. Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas, mas foi para comemorar. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, na ex-capital da República, reuniu quase 1 milhão de pessoas. No Congresso, a preocupação de parlamentares contrários ao golpe. Os jornais de hoje já publicam a relação de 40 senhores deputados escolhidos para serem expulsos mediante cassação de mandato. A degola veio uma semana depois, com o ato institucional assinado por uma junta militar. O Comando Supremo da Revolução passou por cima da autoridade do Congresso, cassou 40 deputados e senadores e convocou o parlamento para, no dia seguinte, indicar um novo presidente da República. Na eleição indireta, venceu Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos líderes do golpe, e o destino de 79 milhões de brasileiros ficou na mão de um general eleito por 361 pessoas. Quando Castelo Branco tomou posse, o presidente deposto já tinha se exilado com a família no Uruguai. Lá, João Goulart recebeu a notícia da cassação de seus direitos políticos no primeiro ato institucional. Jango morreu no exílio, sem nunca regressar ao Brasil. Amanhã, na última reportagem da série, as memórias de um menino no homem que tenta reescrever a história do Brasil.
O filho de Jango volta pela primeira vez em 50 anos à casa que a família Goulart teve que abandonar às pressas por causa do golpe. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.